E aí nós somos mais uma igreja reativa do que uma igreja proativa. Esse é um problema que nós enfrentamos. É por isso que a nossa comunidade não sabe exatamente o que ela é e o que ela quer ser. Porque nós trabalhamos em cima de programas. Eu não estou dizendo que os programas não são importantes, não são fundamentais. Na verdade, todas as igrejas vivem e têm seus problemas. O que eu estou dizendo é que às vezes os nossos problemas, elas estão mais linkadas às coisas do que a pessoas. Então nós investimos muito pouco em treinar as pessoas da igreja a exercer de fato o seu ministério do que desenvolvemos outras ações, como nós fazemos. Nós fazemos um monte de ação na igreja, mas nós não treinamos as pessoas. Há muito tempo, há mais ou menos uns 8 anos, que eu venho mudando esse paradigma, esse modelo da minha mente do meu coração. Eu sempre fui convidado para pregar em vários aniversários de igreja. Eu sempre fui convidado a ministrar em vários encontros e concentração de pessoas. E eu quero dizer aos irmãos que isso é bênção de Deus, e eu sei que Deus já me usou, e com certeza Deus também me edificou na minha vida através de muitos irmãos que foram alcançados pelo Evangelho, somente em partes evangelísticas. Mas Deus falou algo comigo e que eu não vou nunca mais esquecer. Deus me chamou há 8 anos atrás para treinar liderança, preparar liderança. Por que eu digo isso? Porque o efeito multiplicador e eficaz de uma igreja se dá através de liderança. Quanto maior o número de líderes que você tem na sua igreja, maior possibilidade de desenvolvimento natural a sua igreja terá. Então, se alguém chega assim e diz, pastor, o senhor vai estar domingo, o senhor pode vir domingo na minha igreja? Eu digo para você assim, meu irmão, Deus abençoe. Se Deus falou comigo, eu vou lá. Mas esse não é o meu objetivo hoje. O meu objetivo hoje é falar para grupos de líderes, pessoas. E hoje, irmãos, é isso que faz com que as comunidades se desenvolvam. Então eu quero contar para vocês hoje um pouco da história da minha comunidade. E eu creio que aquilo que Deus fez na minha comunidade pode fazer na sua comunidade. Quando eu falo minha comunidade, não é esse aspecto de pertencimento que é a minha igreja. Não, a comunidade onde hoje eu vivo. Já faz 14 anos que eu estou nessa igreja. Então eu tenho um pouquinho de história nessa comunidade. Eu quero contar para vocês, mostrar para vocês o que aconteceu na minha vida ministerial e na igreja onde nós hoje pastoreamos. E aí, a partir disso, eu vou dizer que Deus pode fazer a mesma coisa na sua igreja. Na mesma coisa. Então fique tranquilo, respire fundo, nós vamos cumprir os horários e certamente nós queremos sair daqui com algo prático. Uma experiência prática e também como que a gente pode se desenvolver através de grupos pequenos, através de células. Eu vou usar o termo célula, mas por favor, não pense aí que eu estou falando de G12, não tem nada a ver com G12. Tá? O termo célula para mim é para dar uniformidade na instrução e também dentro da nossa comunidade, de como que nós desenvolvemos. Então eu vou ser muito objetivo com vocês, até porque vocês já vivem valores de grupos pequenos, tá bom? Então eu vou ministrar, e se você tiver alguma dúvida, quando nós estivermos ministrando o aspecto mais estrutural, sistemático, você pode perguntar. Talvez algumas coisas eu possa responder. Por que seu grupo não se desenvolve? Por que você já está há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e continua com aquele grupo, aquele mesmo número? Por que você não tem uma estratégia visual na sua igreja? Tudo isso a gente pode auxiliar e certamente você vai ter que sair daqui abençoado em nome de Jesus. Então eu quero mostrar para vocês. Por favor, coloca aí o tema, por gentileza. Muito bem. É o mesmo termo, tá, gente? Isso aqui essa igreja chama-se Igreja Presbiteriana Filadélfia. Qual é o nome da igreja que tem aqui? O pastor falou? Também? Igreja Presbiteriana Filadélfia. O irmão que veio da Igreja Filadélfia. Ah, tá certo. Então, Igreja Presbiteriana Filadélfia. Essa é uma igreja de 71 anos. Então, quando eu assumi essa igreja, há 14 anos atrás, essa igreja é uma igreja extremamente bonita. É uma comunidade, é uma igreja que hoje é um modelo em termos arquitetônico na cidade. É a mesma foto, tá, gente? Pessoal, é porque o fotógrafo é muito bom, então ele colocou coisa assim para ninguém ficar se enganando. Todas as noivas querem casar nesse lugar, né?
ela tem, a estrutura dela é toda de estrutura de cimento armado, é uma coisa linda, você não precisa pregar nesse lugar com microfone, você pode pregar somente sem microfone, todo mundo ouve você, coral quando canta lá, ele cantava, né, nesse lugar, todo mundo ficava maravilhado, porque de fato a acústica é muito bonita. Tá? Essa igreja é uma igreja histórica da nossa cidade. É a segunda igreja, 71 anos de existência. Então imagina bem uma igreja com toda essa estrutura, com toda essa visão, com toda essa estrutura histórica, litúrgica, modelo de igreja presbiteriana do Brasil. Muito bem, essa igreja passou por uma experiência muito difícil. Uma experiência interessante, boa, mas também muito complicada. Em 1992, essa igreja teve um crescimento exponencial. Para os novos presbiterianos é exponencial. Uma igreja que tinha aproximadamente 150 membros, ela foi de 92 a 95, mais ou menos, 94, 95, para 400 membros. Assim, uma coisa muito rápida. Uma igreja que mudou o seu conceito litúrgico, se tornou mais uma liturgia mais contemporânea, uma comunidade muito solta. Mas aconteceu um problema no ano de 94 para 95. O pastor dessa igreja, nesse período, ele teve um problema na área pessoal e por causa disso ele teve que sair do ministério. E por causa dessa situação, esse pastor, ao sair dessa igreja, essa igreja sofreu muito. O sofrimento foi tão grande dessa igreja, que era uma igreja que tinha mais ou menos 400 membros. Quando esse pastor saiu, ela voltou mais ou menos para 250 membros. E o pastor auxiliar dessa igreja passou mais 5 meses e teve um ataque cardíaco e morreu. Então imagina só a cena. Depois disso veio um outro que ficou 6 meses, a igreja não quis o pastor, então ele saiu. E veio um outro novamente para substituir através do presbitério, ficou mais um ano e também não deu certo. E depois de tudo isso, veio esse baixinho aqui, tá certo? Nortista de Rio Branco Acre, né? Que eu não sei nem como que Deus tem misericórdia tão grande de me levar para aquela igreja, porque eu não era tudo isso que você pode imaginar, como também não sou hoje. Mas o fato é que os filhos estão chegando nessa igreja e essa igreja estava com aproximadamente 180 membros. Então ela teve um crescimento e depois ela passou por tudo isso. E quando eu cheguei no conselho da igreja, a primeira carta que eu recebi do conselho foi uma carta de exclusão de membros. 70 mais 70 membros estavam pedindo a exclusão do rol de membros porque não aguentavam mais ficar na igreja. E eu falei, vocês nem me conhecem, nem me dão uma oportunidade, já estão saindo de novo, mas foi por isso mesmo. Porque se a gente gostar do Senhor e a coisa ficar preta de novo, ninguém vai mais aguentar. Então, imagine essa comunidade. A primeira vez que eu me reuni com os vídeos foi um churrasco. E aquele churrasco, irmãos, eu nunca vou esquecer. Em 1998, foi o churrasco mais churrascado da minha vida. Muito mais carne, não vou passar. E quando terminou, nós comemos aquele churrasco, minha esposa chegou e falou para mim assim: você foi eleito para 3 anos, eu digo fui. No terceiro ano, arrumamos a mala e vamos embora, porque ninguém vai aguentar isso aqui. Então a cena toda foi essa, uma comunidade sofrida, uma comunidade que estava sofrendo muito. Só para vocês terem uma ideia, esse templo 1, ele comporta 450 pessoas embaixo e mais 50 pessoas, 60 pessoas na galeria. Então uma igreja para umas 500 pessoas. A galeria estava trancada, não tinha nem mais os bancos vazios, assim como nós estamos aqui. Essa era a igreja, quando nós assumimos em 98. E mais do que isso, quando eu chego na igreja numa segunda-feira, tinha um senhor fazendo ainda a reforma de mais bancos. Aí eu falei, como é que o senhor tem a coragem de fazer reforma de bancos? Não tem quase ninguém na igreja. Ele falou assim, mas o senhor não falou que Deus me chamou para essa igreja? Se Deus chamou para essa igreja, eu vou reformar os bancos, porque vai encher esse lugar aqui. Eu falei que o senhor tem muita fé. Então pense nessa estrutura. Imagine isso, pense nisso. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, seu Marcelo. Em vez do senhor, ao reformar todos esses bancos aqui, colocar lá em cima, vamos então distribuir no salão social e vamos colocar, olha a minha cabeça, né? Não vou colocar lá em cima não, porque
porque é muito banco para encher esse povo, não vai dar. Aí eu coloquei os bancos reformados todos em volta do salão social crente. Falei, agora vai ficar, mas por que o senhor quer colocar a gente para fazer comunhão com o povo? O povo desce, faz um cafezinho aqui e a gente fica aqui. A pessoa está jogando aí alguma coisinha aí, não quer colocar os bancos lá, não confia no seu taco. Eu digo, confio no meu taco? Não sei. Vamos aguardar, vamos deixar Deus falar e Deus fazer a obra. Vamos colocar. E nós colocamos embaixo. Então foram 3 anos muito difíceis nessa igreja. Não é? Agora eu quero mostrar para vocês, pode dar continuidade do jeito que está aí mesmo, tá bom? Pode passar. Pode. Não, é lá na frente. Depois do templo mesmo. Pega o templo e vai em frente. Pode passar. É o templo. Lá no templo mesmo, irmão. Pode passar. Aí, ó, volta. Aí, muito bem. Aí você olha para esse tempo agora, né? Então, em 2001, nós começamos a experimentar um crescimento na igreja. E esse crescimento foi algo tão especial que nós saímos de 180 pessoas e fomos para 400 pessoas novamente. Então, esse era um culto na igreja. Um culto com 450 pessoas nesse momento aí. E aí, queridos, eu comecei a passar por uma crise. Qual era a crise? A crise de pastoreio. Nenhum pastor consegue pastorear efetivamente uma igreja com mais de 100 pessoas. Ele pode achar que pastoreia, ele pode achar que está pastoreando, mas efetivamente ele não consegue pastorear uma comunidade. Então, quando foi no 4º ano que a igreja começou a experimentar um crescimento exponencial mesmo, um crescimento muito interessante, eu subi no púlpito, muito cansado, no meio desse dia, e disse assim para eles: irmãos, eu estou com um problema. Quando eu falei isso, os irmãos lembraram do meu Deus do céu, agora a igreja está indo bem, os pastores caíram também. Entrou em crise também. E eu falei para os irmãos, o meu problema é que eu estou fingindo que estou pastoreando os irmãos, e os irmãos estão fingindo que estão sendo pastoreados. Efetivamente, nós não estamos cuidando uns dos outros. E eu não sei o que vou fazer, mas algo Deus tem que nos mostrar qual é o nosso caminho, o que nós imaginamos e sonhamos para a nossa igreja. Não adianta nós crescermos aqui dentro, mas nós ficarmos assim mesmo olhando para o umbigo e vendo todo mundo gostando dos cultos, das celebrações, das ministrações, mas não desenvolvendo o ministério dos irmãos dentro da igreja. E isso me incomodava muito, porque a igreja celebrava maravilhosamente no domingo, uma igreja agradabilíssima, mas durante a semana era uma igreja sem vida, uma igreja que não era envolvente, uma igreja que não participava, uma igreja que não alcançava pessoas, que não ministrava para as pessoas. E isso me incomodava. Então todo mundo gostava de ir em culto à Filadélfia, todo mundo gostava de ouvir uma palavra na Filadélfia, mas tinha um problema. Qual é o problema? É que os crentes estavam completamente envolvidos apenas em programas básicos da igreja. Então, alguém liderava um ministério da igreja, um departamento da igreja, e ele achava que isso era o máximo, e eu também. E eu comecei a perceber que a igreja estava se desenvolvendo e os crentes estavam se tornando crentes consumidores. Sabe o que é isso? Pastor Ronil, domingo, aqui ó, na minha boca. E a gente ficava e eu percebi que havia uma obesidade espiritual na igreja. Porque todo mundo gostava só de ouvir.